O jogo tabuleiro de War é famosíssimo, né? E o jogo War de cartas, você conhece? Vem cá jogar! Eu sou a Ká e hoje vou te mostrar tintim por tintim todos os detalhes do jogo War de cartas. Com certeza ele é muito mais rápido e dinâmico do que o War de tabuleiro. Confere comigo, mas antes já me deixe seu like e se inscreva no canal. Tem vídeo novo toda semana e você não quer ficar por fora das novidades, né? E agora, vamos ao que interessa! O War de cartas pode ser jogado por 3 ou 4 jogadores. Temos 110 cartas, distribuídas em 36 cartas de território. Essas cartas são divididas em continentes. E há uma observação muito importante na regra que diz que essa divisão foi adotada com o objetivo de facilitar a dinâmica do jogo e não de retratar a realidade. Os 6 continentes do jogo são América do Norte, em cor laranja, com 7 territórios, América do Sul verde, com 4 territórios, a Europa em azul, com 6 territórios, a África rosa, 6 territórios, a Ásia em amarelo, com 9 territórios, e finalmente a Oceania em vermelho com seus 4 territórios, totalizando 36 territórios apresentados no jogo. Alguns territórios possuem uma fronteira com territórios de outros continentes, e isso é representado na própria carta. Por exemplo, o território da Sumatra tem fronteira com o território da Índia do continente da Ásia. E mais adiante veremos que essa informação é de extrema importância no jogo. São 8 cartas de objetivo e estes objetivos tratam apenas de conquistas de território. Cada carta objetivo tem 2 lados, um para 4 jogadores e um objetivo para 3 jogadores. Vamos ver um exemplo de objetivo. Para 4 jogadores, conquistar na totalidade a Europa e a América do Norte. E para 3 jogadores, além de conquistar na totalidade a Europa e a América do Norte, conquiste mais um território à sua escolha. Temos também 40 cartas de dados. Essas cartas são utilizadas para as batalhas durante o jogo. Cada carta tem uma coluna de dados vermelhos, com valores referentes ao ataque, e uma coluna de dados amarelo, com valores referentes à ação de defesa. Temos também 16 cartas especiais. Essas cartas serão conquistadas durante o jogo e serão utilizadas para as batalhas. Cada uma dessas cartas tem um efeito especial que está descrito na própria carta. Elas são divididas em 3 cores, as amarelas, que são as cartas para a defesa, relacionadas à defesa, as laranjas, que interferem no jogo de um modo geral, e as vermelhas, que são cartas relacionadas ao ataque. Por exemplo, esta carta amarela aqui diz: vitória automática da defesa. Então, ao colocar essa carta, não importa o que saia nos dados, a defesa vai ganhar. E por último, temos a carta general, que indica quem é o primeiro jogador da rodada. Ela passa de um jogador para o outro a cada rodada, sempre no sentido horário. Uma rodada acaba depois que todos os jogadores jogaram uma vez. E agora vamos às regras. Vou simular parte dos jogos para 3 jogadores. Decide-se quem será o primeiro jogador. Ou seja, quem ficará com a carta general nesta primeira rodada. Será este aqui. Primeiro separamos e embaralhamos as cartas objetivo. Cada jogador pega uma carta objetivo. O restante fica disponível aqui. As cartas objetivos ficam secretas até o final do jogo. Só o jogador que sabe o que pegou. O jogo vem com esse lembretinho aqui, que mostra os continentes, suas cores, quantos territórios vem em cada um e as cartas especiais relacionadas aos continentes, que eu já vou contar como funciona. Então, esse jogador aqui tem como objetivo, para 3 jogadores, conquistar na totalidade a América do Sul, a Ásia e qualquer outro continente à sua escolha. Cada um tem seu próprio objetivo. Então, pegamos as cartas de território, embaralhamos e distribuímos igualmente entre os jogadores. As cartas devem ficar abertas na frente do jogador e organizadas por continente para que todos possam ver as cartas de todos. As cartas de dados são embaralhadas e ficam no centro para compra.
e as cartas especiais também, embaralhadas e disponíveis no centro da mesa para compra. No início de toda a rodada, inclusive na primeira, cada jogador conta quantas cartas de território tem, divide esse valor por 2 e arredonda para baixo se precisar, e pega cartas de dado correspondente ao valor obtido. No nosso exemplo aqui, cada jogador começa com 12 cartas de território, então pode pegar 6 cartas de dado. Então 6 para cada um. As cartas de dados ficam na mão dos jogadores. O único detalhe é que se tiver pouco território, a quantidade mínima de cartas de dado recebido no início de cada rodada deve ser 3. E o primeiro jogador da rodada começa, quem está com o general, este aqui. Na sua vez, o jogador pode atacar qualquer território do mesmo continente que ele possua um território. Este jogador, pensando no seu objetivo, que é a América do Sul e Ásia, ele quer atacar primeiro a América do Sul. Ele tem uma carta que é o Brasil e ele vai atacar a Argentina. Então o jogador anuncia qual território ele vai atacar e também de onde vai partir o ataque. Então ele fala, o Brasil vai atacar a Argentina. Para cada ataque há um confronto de cartas e a batalha começa. O atacante escolhe qual dado ele vai jogar, ele seleciona o dado e deixa separado. E o jogador cujo território está sendo atacado, que é a Argentina, este jogador aqui, ele pode usar uma carta de dado que já tenha na mão ou comprar na hora uma carta de dados do monte da mesa. Ele vai usar uma da mão. Então os dois jogadores vão revelar suas cartas. A carta de defesa fica assim, por cima da carta de ataque. Compara-se o maior valor do atacante com o maior valor da defesa. Depois o segundo maior valor e por último o terceiro. E toda vez que dá empate, a defesa é quem ganha. Vence a batalha quem ganhar pelo menos 2 das 3 comparações. Então, nesse caso, o ataque tem 6, defesa 5, o ataque ganhou 1 ponto. 6-5, 2 pontos para o ataque, 3-3, 1 ponto para a defesa. 2-1 para o ataque ganhou. As cartas de dado vão para o lixo, vão para o descarte. Ele estava atacando a Argentina. Como ele ganhou, ele pega a carta da Argentina para ele. Se por acaso o atacante tivesse perdido, nada aconteceria. As cartas de dado vão para o lixo e cada um continua com as suas cartas. O jogador pode, mas não é obrigatório, atacar quantas cartas ele quiser, desde que ele tenha dados ou carta especial para isso. Então ele vai atacar de novo. Ele vai atacar agora este aqui. Ela fala, a Argentina vai atacar o Chile. Então ele seleciona uma de suas cartas, deixa a sua carta de dado separada e dessa vez a defesa do Chile vai comprar uma carta de dado daqui. Então esse é o ataque, essa é a defesa. A defesa ganhou de 6-5, a defesa ganhou de 4-3 e como deu empate a defesa ganhou. Então foi 3-0 para a defesa. Então nada acontece, cada um com a sua carta. Assim que o jogador terminar seus ataques, é a vez do jogador à sua esquerda que procede da mesma forma. Com base no seu objetivo, quem ele quer atacar, pega a carta de dados, existe o confronto, se o ataque ganhar, ele pega a carta, se o ataque perder, nada acontece. Como cada jogador tem seu objetivo secreto, ele deve trabalhar da melhor forma para chegar ao seu objetivo. Depois que todos os jogadores jogam, chega o fim da rodada e os jogadores que conquistaram pelo menos um território, por exemplo, esse aqui conquistou a Argentina, ele recebe uma carta especial e deixa na sua mão. Não importa a quantidade de territórios que ele conquistou, ele recebe apenas uma carta especial. E um outro jeito de receber carta especial é o seguinte, no final da rodada, se tiver algum jogador com o continente todo conquistado, por exemplo, este aqui tem as 4 cartas da Oceania, ele tem todas as cartas do continente. Ele recebe cartas especiais conforme a informação aqui, então uma carta especial por ter conquistado toda a Oceania. Se fosse a Europa, 2, a América do Sul, 1, a América do Norte, 2, a Ásia, 3 e a África, 2. A carta general muda então de posição, passando para o jogador à esquerda. Contam-se os territórios, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Ele tem direito a 7 cartas de dado. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11, divide por 2, arredonda para baixo, 5 cartas. Este, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 5 cartas também. Se por acaso o monte de cartas de dados acabar, a gente pega o descarte, embaralha
e vira novamente com um monte de compras de cartas de dado. Um detalhe é que o jogador não pode ficar mais do que com 15 cartas na sua mão, entre dados e especiais. Então vamos ver esse jogador aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então ele tem que descartar 2 cartas. Aí ele olha as suas cartas, ele vai descartar essas 2 aqui e vai ficar com 15 cartas, que é o limite. E agora tudo pronto para começar a nova rodada. Quem tem a carta general começa da mesma forma. Olha seus territórios, lembra do seu objetivo. Vamos supor que o objetivo desse jogador é conquistar alguma coisa da Oceania. Ele não tem carta nenhuma, então a princípio ele não pode combater com ninguém da Oceania. Mas existe um outro detalhe no jogo. Lembra que eu falei que algumas cartas têm fronteira? Então, apesar de ele não ter carta da Oceania, ele pode usar o Vietnã para fazer um ataque. Ele pode atacar Bornéu. Ele descobre quem está com Bornéu e anuncia que o Vietnã vai atacar Bornéu. Seleciona uma das cartas de dados. Bornéu decide usar uma de suas cartas especiais. Essa carta especial diz o seguinte: sempre que se defender com cartas do monte, vire 2 cartas de dado. Então ele vai pôr esta carta aqui. Aí ele falou que vai pegar 2 do dado. Então ele compra uma e compra 2. E escolhe qual ele quer. Então essa aqui está melhor. Aí ele vai jogar. Vamos ver o que aconteceu aqui. Empate é da defesa. O ataque ganhou e a defesa ganhou. 2-1 para a defesa. Tudo vai por descarte, inclusive a carta especial. E este jogador não conseguiu conquistar Bornéu, mas ele não se dá por vencido e anuncia novamente: Vietnã vai atacar Bornéu. Ele pega outra carta de dado. Esse jogador decide agora fazer a defesa com uma carta de mão. Separa a carta, os dois viram defesa e ataque. Então a defesa sempre por cima do ataque. 6-6, a defesa ganha. Empate, a defesa ganha. E aqui a defesa ganha. 3-0 para a defesa. Então, novamente, esse jogador não conseguiu Bornéu. E o jogador pode continuar atacando quantas vezes ele quiser. Pode acontecer de, durante o jogo, um dos jogadores ser derrotado, ficando sem nenhuma carta de território. Quem conquistou seu último território, que no caso foi este aqui, ele recebe todas as cartas do jogador, mas lembra, o limite tem que ser 15, então ele vai olhar tudo e vai descartar as cartas que ele acha que são fracas e ficar apenas com 15 na mão. E quando o jogo acaba? Assim que o jogador consegue concluir seu objetivo, ele imediatamente mostra sua carta objetivo para todos e comprova sua vitória. Não te falei que era mais rápido e dinâmico? Deixe nos comentários o que você achou desse jogo e também da minha explicação. Nos vemos na próxima. Enquanto isso, não se esqueça do mais importante: divirta-se e cuide das pessoas que lhe querem bem.